Shalom, irmãos. Meu nome é Igor. Neste áudio trago uma palavra de conhecimento que se baseia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Sempre que posso, transmito esta palavra aos irmãos, quer pessoalmente, quer numa gravação em áudio. Está escrito: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outra versão, respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Para entendermos de qual fraqueza o apóstolo Paulo está falando, e que é bem diferente do nosso conceito de fraqueza atual, precisamos voltar ao capítulo 11 de 2 Coríntios, lá no versículo 21, quando ele começa a falar sobre as suas credenciais e sobre o que aconteceu com ele. Então ele começa assim: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Observe, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirma, também eu a tenho. Observe que agora ele vai começar a falar das credenciais dele, ou seja, da força dele e não da fraqueza. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Então, ele começa a falar de várias coisas que aconteceram com ele. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eu vou começar a ler muito rápido agora, porque você pode depois fazer sua própria meditação para o áudio não ficar muito longo. 25, fui fustigado 3 vezes com varas, uma vez apedrejado. 26, vou passando. Em jornadas muitas vezes, vou passando. 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, fome, sede, frio, nudez, vou passando. E aqui chega um versículo importante que diz assim, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha só, ele está iniciando aqui para falar da fraqueza dele. E aí a gente pula o 31, porque não sabe que ele está falando a verdade, né? E 32, ele vai falar da fraqueza dele. Então vamos prestar atenção. O que é essa fraqueza? É fraqueza na carne? É algum tipo de debilidade a nível humano? Não. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, o apóstolo Paulo está falando de fraqueza a nível social. Primeiro ele começa falando da força e depois ele fala da fraqueza, da vulnerabilidade que ele passou, porque tudo que ele passou, nudez, frio, fadigas, fome, naufrágio, né? Ter sido apedrejado, tudo isso que ele passou é uma situação de vulnerabilidade. É indesejável, mas ele se gloria em ter passado tudo isso, né? Porque vai ser dito mais adiante. Então vamos lá. Então no 12, capítulo 12, ele começa a falar das visões e revelações que ele recebeu no Salvador, que ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, né? Você já conhece, depois você medita para o áudio não ficar muito longo.
E aí vem a questão do espinho na carne, que é exatamente o texto de base que nós estamos usando para essa palavra de conhecimento. E aí eu começo a ler, versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando ele fala a minha graça te basta, nós já sabemos que graça, no hebraico, não existe essa palavra. No hebraico, a palavra graça, quando você a encontra em Salmos, Provérbios, em tantas outras passagens, só existe a palavra favor. Quando fala graça no Antigo Testamento, é na palavra hebraica favor. E quando fala favor, é na palavra hebraica favor também, tá? Então, lendo de maneira melhor, o meu favor te basta, porque o poder se aperfeiçoa na vulnerabilidade, ok? Que é, na verdade, tudo isso que ele passou. E aí ele explica o porquê. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Lendo melhor, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas vulnerabilidades, nessas situações indesejáveis que ele passou, não porque ele foi atrás disso, mas porque ele foi atrás de fazer a vontade do Criador, e essas vulnerabilidades aconteceram, né? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por quê? Porque quando o homem ele não é vulnerável, quando ele é poderoso, quando ele manda e desmanda, ele não é dependente do Salvador. Mas quando ele passa por vulnerabilidade, né? Que é óbvio, a gente não busca isso, mas quando a gente passa por vulnerabilidades, quando a gente, né, se entrega, vamos colocar assim, né? Quando a gente deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa por causa do Salvador, então a gente fica dependente dele e aí repousa sobre nós o poder do Machia. Então é nas vulnerabilidades é que repousa, né? Ou, né? É por causa das vulnerabilidades é que acaba repousando o poder do Machia sobre nós. Pelo que sinto, continuando, né? Versículo 10, pelo que sinto prazer nas vulnerabilidades. Vou ler assim agora, tá? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, ele sente prazer em isso tudo, por amor do Machia, por amor do Salvador. Por quê? Aí vem o grande porquê. Porque quando eu sou vulnerável, ou seja, quando eu sou fraco, quando eu sou vulnerável, quando eu estou passando por tudo isso, quando eu dependo do Machia, é que eu sou forte. Por quê? Porque se ele fosse um governador e ele mandasse e desmandasse, ele não dependeria do Machia, não dependeria do Salvador. Então ele não seria fraco, ele não seria vulnerável. Mas porque quando sou vulnerável, então é que sou forte. E isso encaixa, meus irmãos, com 2 Coríntios 13, tá? Versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, ou seja, foi crucificado em vulnerabilidade, contudo vive pelo poder de Deus. Ok? Porque nós também somos fracos nele, somos vulneráveis nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Ok? Então era essa a mensagem que eu queria trazer. Espero que ela seja de grande valia para você. Talvez tenha ficado um pouco atropelado, porque eu tento acelerar um pouco, para não ficar muito longo. O áudio já tem quase 10 minutos, mas é exatamente sobre isso. O Machia, ele não foi crucificado numa fraqueza, né, de ter pecado, de ser fraco, né, ou de ser tipo imperfeito, nada disso. É a mesma fraqueza que ele está falando. Ele foi crucificado em
fraqueza, ou seja, ele foi crucificado em vulnerabilidade, passando uma humilhação, passando uma privação, tá? Então, pode até ser que você use, por exemplo, porque o poder se aperfeiçoa na privação. Não é que você busque a privação, mas a privação vem, a dificuldade, a fragilidade, né? A vulnerabilidade, eu gosto mais de usar vulnerabilidade, pode ser privação. Nela é que a gente se torna dependente. A gente não busca ela, mas quando a gente faz a vontade, ela vem e a gente se torna dependente do Mashiach, ok? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço por você ter ouvido até o final e que o Criador te abençoe.